Fala família, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Ludmila Baldan e você está aqui no Catalisando Páginas. Bom, no vídeo de hoje é um vídeo que eu nunca fiz aqui no canal, que são os lidos do mês. Eu não acho que eu tenha escolhido um bom mês pra fazer esse tipo de vídeo, porque eu não li muitos livros e nem, nossa, que grande variedade, assim. Mas eu quero começar a trazer mais resenhas aqui, trazer mais indicações e quero trazer vídeos únicos de resenhas, de um único livro, por exemplo. Só que eu ainda não me sinto segura de falar sobre, porque eu leio, eu entendo, mas às vezes eu sinto que eu não sei explicar o que eu li. Então eu quero começar aos poucos. Então eu vou trazer todo mês agora os lidos do mês. Eu sei que já é um quadro batido aí no mundo literário, mas eu nunca fiz, então vai ser minha primeira vez. Então vamos lá, né? Sem mais delongas. Esse mês eu li 4 livros. Eu gostei de todos, na verdade. Eu assim, favoritei 2, vamos colocar dessa forma. E 2 eu gostei bastante, mas não foram meus favoritos da vida, né? Eu comecei julho lendo A Mais Recôndita Memória dos Homens, que esse livro estava assim... eu tinha gravado na tag de 50% que eu falei que eu queria ler esse livro esse ano ainda. Mas eu não tinha planejado assim, nossa, eu vou pegar ele no mês de julho. Não, eu achava que eu ia ler lá pra outubro, novembro, assim, sabe? Do nada, passando pela estante, eu falei, deixa eu pegar esse livro aqui. E eu comecei a ler e eu terminei ele em 4 dias, porque eu fiquei completamente fissurada. Ele está completamente marcado. E eu amei, amei, amei. Esse aqui é um favoritaço. Se eu for dar estrelas, esse aqui com certeza é 5. Aqui a gente vai acompanhar um autor, ele é do Senegal, mas ele tá morando na França, e ele é um autor meio frustrado, assim, iniciante, o primeiro livro dele não deu muito certo, e ele entra em contato com uma história de um homem chamado T.C. Limani, que publicou um livro chamado Labirinto do Inumano. Esse livro, ele foi acusado de plágio, e esse Limani desapareceu da face da terra. Ninguém sabe de onde ele está, quem ele é, quem ele foi, por que ele não se defendeu das acusações de plágio. E esse rapaz, que é o Diegane, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, começa então a ir atrás da história desse Elimani. Ele vai, visita países diferentes, ele entrevista pessoas, ele pergunta, ele faz de tudo, ele começa a investigar a vida, porque ele tem contato com esse livro, né? Ele conhece uma pessoa que tem uma cópia do Labirinto do Inumano, e ele começa a ler, ele fica fissurado, ele acha que é assim, um livro disruptivo, um livro incrível, muito inspirador. Então ele fica completamente fissurado para saber o que aconteceu com o Elimani. E por que o Elimani não se defendeu, então, das acusações de plágios? A editora do Elimani, ela foi fechada, né? A editora que publicou o livro foi fechada, porque como ele não se defendeu, ele não fez nada, ela recebeu muitos processos, enfim. E aí ele vai investigando, investigando, investigando. Só que aqui é um livro que fala sobre colonialismo, sobre imperialismo, sobre preconceito racial, porque estamos falando de escritores senegalês que publicaram livros na França, né? Então tem toda aquela questão europeia e, nossa, e branquitude horrível da capacidade de um autor preto de escrever e, enfim, fala sobre preconceito, fala sobre escrita, tem uma parte meio realismo mágico, meio fantasioso, assim, que é muito interessante. E eu gostei demais, demais, demais desse livro aqui, das relações que ele traz. Então, assim, eu de verdade super recomendo você ler A Mais Recôndita Memória dos Homens. Fora que a capa, gente, belíssima, belíssima. Bom, o segundo livro que eu li neste mês foi um bem curtinho, da Virginia Woolf, que se chama Profissões para Mulheres e Outros Artigos Feministas, que é este aqui. Este livro vai começar com uma palestra que ela deu. Ela leu esse texto para a Sociedade Nacional de Auxílio às Mulheres, no dia 21 de janeiro de 1931. Ela fala um texto sobre profissões para mulheres, e aqui nessa espécie de palestra que ela dá, ela fala sobre como a escrita é uma profissão muito livre, porque você precisa de um papel e uma caneta para escrever, e mesmo assim, mulheres foram silenciadas
por muitos e muitos anos, tiveram que usar pseudônimos masculinos, foram questionadas por seus talentos. Menciona que se a escrita, que é algo livre, que é algo que qualquer um pode, não que outras profissões as outras pessoas não possam fazer, mas a escrita que você tem a liberdade de fazer o que você quiser, vamos botar assim, as mulheres já foram taxadas e excluídas, ela nem imagina a dor que deve ser e a dificuldade que deve ser para você ser advogada ou para ser, sei lá, médica ou psicóloga ou a profissão que você quiser, sabe? E aí ela fala muito sobre isso. Mas depois dessa palestra, né, tem uma coletâneazinha de resenhas que ela faz, ensaios, resenhas que ela faz, principalmente de livros de homens, falando sobre mulheres. Principalmente livros que falam sobre como mulheres não têm capacidade ou que mulheres são inferiores a homem, essas coisas. E ela meio que faz resenhas, críticas desses livros e ela acaba com eles. Assim, de verdade é que ela tava sem papas na língua e ela é super crítica. E eu gostei muito de ver esse lado dela. Eu já vi pessoas falando que Virginia Woolf não era uma mulher feminista, não era uma mulher à frente do seu tempo. Eu discordo completamente dessa fala. Virginia foi... A Woolf, né, eu falo Virginia como se ela fosse minha best, né? Mas a Woolf, ela foi disruptiva, eu acho que ela foi pra frente, ela quebrou muitos tabus e padrões, então com certeza, pra mim, ela foi uma mulher, assim, sensacional. Então, deixa aqui a indicação, é bem curtinho, mas é bem forte a leitura. Depois eu li O Jardineiro que Tinha Fé, esse livro que eu ganhei da minha amiga Aline, ela é escrito da Clarissa Píncola Estés. Ela escreveu aquele livro Mulheres que Correm com os Lobos, tá na capa, eu nem vi. Aqui, ó. Aqui a gente vai acompanhar uma criança que ela... Como é que eu posso dizer? Tá vendo? Eu sei o que eu li, mas eu não sei explicar. Olha que louco, né? Mas aqui a gente vai acompanhar uma criança que ela cresceu ouvindo histórias de tios, de avós, aquela coisa toda. E aqui a gente vai acompanhar especificamente a história de um tio. É um tio. Ele é um ex-combatente húngaro, fazendeiro e refugiado. Ele era um jardineiro que tinha fé, né? Eu não sou uma pessoa muito religiosa. Quando eu estava lendo, eu tirei a parte de Deus, tá? Da frente. E eu coloquei a fé no sentido de acreditar. No sentido de acreditar em algo e acreditar que as coisas vão dar certo. E aqui esse fazendeiro, ele fala muito sobre como a gente tem que respeitar a terra, como a gente tem que cultivar, e mesmo quando tudo parece destruído, queimado, a gente tem que dar tempo porque as coisas vão florir, sabe? E ela faz um paralelo muito bonito aqui com contar histórias, com resiliência, vamos colocar dessa forma. É um livrinho, assim, que eu li numa tacada só e eu gostei muito mesmo. Como eu falei, né? Não é que eu tirei Deus da frente, não é isso, pelo amor de Deus. Mas eu tirei a questão da fé religiosa, vamos botar dessa forma. Da fé religiosa pra fé na vida, sabe? De acreditar e de ser resiliente e de ter esperança que as coisas vão melhorar, independente do quão difíceis elas sejam, independente se o exército tá aqui, ou sei lá, independente se a prefeitura tá destruindo tudo para poder construir prédios, é porque acontece uma situação parecida, né? A gente tá aqui pra florir e resistir, sabe? Então eu acho que esse livro ele quer dizer isso, resista. E eu gostei muito, muito mesmo. Muito obrigada, Aline. Eu amei ler esse livro esse mês. E a minha última leitura também foi de um calhamacinho, né? Um calhamacinho de quase 500 páginas, que foi A Marca Humana, do Philip Roth. Aqui a gente vai acompanhar a história de um professor chamado Coleman Silk. Ele era um professor universitário de cargo importante na universidade que ele entrou. Ele entrou lá e ele meio que revolucionou a universidade, mandou os velhacos, como ele chama, né, embora, aqueles professores que ele julgava, aqueles profissionais que ele julgava ser ruins, embora, contratou um monte de gente nova, e ele meio que reestruturou a universidade que ele trabalhava. Só que ele era um professor de idiomas clássicos, ele ensinava, tipo, grego e latim. E aí, ele tinha uma turma, essa turma tinha, sei lá, 14 pessoas, só que só 12 iam. 2 alunos nunca iam pra aula, nunca foram, ele não sabia quem eram. E aí, ele
faz a seguinte pergunta: alguém conhece essas pessoas? Elas existem mesmo? Ou será que são spooks? E logo em seguida, depois que ele faz essa pergunta, ele é chamado, né, na sala do diretor, na sala de uma pessoa que tem um cargo acima dele, e é mencionado que ele está sendo processado por injúria racial, por ser preconceituoso e racista. E aí eu descobri que spook é um termo usado para referir pessoas negras e pode ser considerado racismo. Embora o termo hoje tenha significados mais neutros, como fantasma, ele foi apropriado e adotado com conotação pejorativa para se referir a pessoas negras, especialmente no contexto militar. Então, há muitos anos era utilizado esse termo. Eu reparei que até em filmes eles referenciavam pessoas pretas como spooks, na forma pejorativa e ofensiva, né? Eu não sei se é no termo literal de assombração ou de coisa ruim, que era o que eles usavam, no caso, nesse sentido, né? Ou se spook realmente significa uma outra coisa específica que eu não sei explicar. Mas aqui ele se defende dizendo que ele não sabia que os alunos eram alunos pretos, porque ele nunca tinha visto eles. Então, ele fala que ele usou esse termo no sentido de fantasma, no sentido de espectros, no sentido de não existir ali naquela sala. E aí, a partir daí, a vida dele muda completamente, porque a mulher dele não aguenta os processos, ele não abaixa a cabeça pro processo, ele não pede desculpa, porque ele acredita de verdade que ele não fez nada de errado. Então, a mulher dele acaba acontecendo algo especificamente com ela, ele sofre muito e ele perde muito contato com os filhos. E depois que ele supera, entre muitas aspas, ele sai da universidade, tá, gente? Isso não é spoiler. Ele sai da universidade porque ele está revoltado com o comportamento dos professores não terem aceitado, né, ficar do lado dele. Mas eles não aceitaram, principalmente porque ele era um cara que mandou muita gente embora. Ele era uma pessoa que não tinha aliados, vamos botar assim, né? Mas depois disso, ele começa a se relacionar, ele já com 70 e poucos anos, eu acho. Ele começa a se relacionar com uma mulher de 30, 20, 30, E aí, depois disso, ele é acusado de novo, mas dessa vez de assédio, de abuso sexual. E inventam histórias dele, e inventam várias situações aqui. E você vai acompanhando novamente esse homem passar por mais uma acusação, por mais uma dificuldade. E, assim, esse é um livro que eu gostei muito. Tem várias camadas que você pode tirar aqui. Essa questão racial é muito importante, porque o Coleman tem uma parte aqui que ele meio que se declara uma pessoa branca para entrar no exército. E quando você vê o que ele fez, você julga ele. Mas aí logo em seguida, nas próximas páginas, você para de julgar ele. É um livro que você não pode julgar nada que tá acontecendo aqui. Porque quando você julga, você vira a página e você fala, ah, tá, é por causa disso, né? Eu acho que aqui o Philip Roth, ele tenta te mostrar que toda história tem duas versões. Então a gente tem que parar de julgar sem saber o todo, entende? E foi exatamente essa sensação que eu tinha. Toda vez que acontecia algo de ruim, ou uma fala pejorativa, ou algo terrível, eu virava a página e falava, ah, tá, é por causa disso. Ou, ah, tá, ele quis dizer isso. Então eu gostei bastante, foi um livro que eu aprendi muito. É um livro que faz pensar, tem uma fala linda sobre o corvo aqui, que eu fiquei apaixonada, assim, de verdade. E eu super indico pra você. Isso aqui faz parte de uma trilogia, se chama Trilogia Americana, mas elas são meio que independentes. Tipo, os livros, cada um conta uma história. Mesmo tendo relação com alguns personagens iguais, as histórias são diferentes, então você pode ler eles separadamente, né? Eu acho que dos três, a Marca Humana é a mais famosa, mas eu tenho interesse de ler outros livros do Philip Roth agora. E essas foram as minhas 4 leituras, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu não sei falar sobre os livros direito, eu estou tentando aprender. Então, se vocês gostaram, comentem aqui, né, o que vocês acharam, se vocês já leram algum desses, quais livros vocês pretendem ler agora em agosto. Curta, compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo, gente. Beijo, tchau!